Beatriz Santos nunca imaginou que a noite mais feliz da sua vida se transformaria num pesadelo em questão de minutos. Ali estava ela, diante do espelho veneziano da suíte presidencial do Hotel Copacabana Palace, ajustando pela 1000ª vez o véu de renda francesa que custara mais que o carro velho do seu pai. O vestido era um sonho de tule e pedrarias, costurado à mão por uma estilista renomada. Cada bordado representava uma promessa de futuro perfeito, ao lado de Rodrigo Mendes, o homem que a tirara da vida simples de professora de inglês numa escola municipal e a colocara naquele mundo de luxo que ela jamais ousara sonhar. Lá embaixo, no salão de festas principal, 300 convidados bebiam champanhe francês de R$1.000 a garrafa. A festa custara mais de R$200.000, cada detalhe planejado obsessivamente pela organizadora de eventos mais cara de São Paulo. Arranjos florais importados da Holanda, um bolo de 7 andares coberto com folhas de ouro comestível, uma banda ao vivo que tocava num palco montado especialmente para a ocasião. Era tudo excessivo, era tudo perfeito, era tudo que Beatriz jamais pensou merecer. Rodrigo a conquistara num café despretensioso 6 meses atrás. Ela corrigia provas de alunos num canto tranquilo, quando ele se aproximou com aquele sorriso confiante, os olhos castanhos brilhando de interesse genuíno. "Posso sentar?" perguntou apontando para a cadeira vazia. 3 horas de conversa depois, Beatriz estava perdidamente apaixonada. Ele era tudo o que ela não tinha: sofisticado, viajado, culto, rico. Falava 4 idiomas, conhecia vinhos, citava filósofos. 2 meses depois, pediu-a em casamento num restaurante à beira-mar, com um anel de diamante que valia mais que o salário anual dela. A família de Beatriz ficou desconfiada. "Rápido demais", murmurou a mãe. "Homem rico não casa com professora pobre assim do nada", alertou o pai. Mas Beatriz estava cega de paixão. Rodrigo a apresentou ao pai, Dr. Alberto Mendes, um empresário respeitado do ramo de importação e exportação. O sogro foi educado, mas distante. Algo nos olhos dele incomodava Beatriz, uma tristeza profunda que ele escondia atrás de sorrisos formais. "Seja bem-vinda à família", disse sem muita convicção. Agora, parada naquela suíte luxuosa, Beatriz esperava o momento tradicional. Daqui a 10 minutos, Rodrigo subiria para buscá-la. Desceriam juntos a escadaria de mármore enquanto os convidados aplaudiam. A valsa, o brinde, a celebração de uma união que parecia perfeita demais para ser real. A porta da suíte se escancarou violentamente. Beatriz girou assustada, o coração disparando. Era Dr. Alberto, mas não o homem composto e elegante que ela conhecia. Estava pálido como cera, suando abundantemente, a gravata borboleta torta, os olhos arregalados de terror puro. Trancou a porta atrás de si com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair a chave. "Sogro, o que aconteceu? O senhor está passando mal?" Beatriz deu um passo em direção a ele, preocupada. "Precisa sentar? Chama um médico?" "Não!" A voz dele saiu num sibilo desesperado. Ele atravessou o quarto em 3 passadas largas, agarrou os ombros dela com força que quase doeu. Os olhos dele perfuravam os dela, suplicantes e aterrorizados. "Beatriz, escuta. Não tenho tempo para explicar tudo. Você precisa confiar em mim agora, nesse exato momento, sem questionar." "Eu não entendo o que está acontecendo. Cadê o Rodrigo?" Dr. Alberto soltou-a e correu até o armário embutido. Abriu as portas com violência, vasculhou as roupas penduradas até encontrar um casaco masculino de lã cinza que trouxera de casa. Jogou-o sobre a cama king size. Depois enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope grosso, amarelado pelo uso. Quando abriu, Beatriz viu maços de notas de 50 e 100 reais. 10.000 reais, disse Dr. Alberto enfiando o envelope nas mãos dela. "É tudo que consegui sacar antes de bloquearem tudo." "Bloquear? Bloquear o quê? Sogro, o senhor está me assustando." "Rodrigo te usou." As palavras saíram numa exalação dolorosa, como se cada sílaba rasgasse a garganta dele. Meu filho é um criminoso, Beatriz. Ele não te ama. Nunca amou.
Esse casamento inteiro foi uma farsa para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Tem uma conta conjunta no Banco Intercontinental com 2.300.000 em dinheiro sujo no seu nome. O mundo de Beatriz desabou. As pernas ficaram fracas. Não, isso não é verdade. O Rodrigo me ama. Ele forjou sua assinatura em documentos bancários, Beatriz. Dr. Alberto a sacudiu de leve, tentando atravessar o choque. A Polícia Federal está embaixo agora. Cercaram o hotel. Vão subir aqui em menos de 5 minutos. Vão prender todo mundo. E se te encontrarem aqui, vão te prender junto. Tem provas falsas, documentos, transferências. Você vai ser acusada de ser cúmplice. Mas eu não sabia de nada, Beatriz gritou, as lágrimas finalmente escorrendo, manchando a maquiagem impecável que levara 2 horas para ficar pronta. Eu sei que você não sabia. Dr. Alberto pegou o casaco e forçou-o sobre os ombros dela, cobrindo o vestido de noiva. Por isso tô aqui. Por isso te dou esse dinheiro. Todas as contas vão ser bloqueadas, Beatriz. Tudo. Sua conta pessoal, a conjunta, tudo que tiver seu nome. Esse dinheiro é tudo que você vai ter para sobreviver nos próximos meses, enquanto provam que você é inocente. Meses? A voz dela saiu fina, quebradiça. A investigação vai demorar. Você vai precisar de advogado, de comida, de teto. Esses 10.000 são tudo que consegui salvar antes do bloqueio total. Ele apontou para a porta dos fundos, uma saída de serviço que Beatriz nem tinha notado antes. Tem uma escada ali. Desce direto para o estacionamento dos funcionários. Pega um táxi. Vai para qualquer hotel barato longe daqui. Não volta para casa. Não fala com ninguém hoje. Amanhã de manhã você decide o que fazer. E o senhor? Beatriz olhou para o sogro, percebendo pela primeira vez as lágrimas nos olhos dele. Eu vou me entregar, disse Dr. Alberto simplesmente. Vou contar tudo. Vou delatar o Rodrigo, os sócios dele, todo mundo. Passei anos fazendo vista grossa, fingindo que não sabia o que meu filho fazia. Sou covarde, Beatriz, mas não vou deixar você pagar pelo meu erro de ter criado um monstro. Batidas fortes ecoaram na porta principal da suíte. Polícia Federal, abram a porta! Dr. Alberto empurrou Beatriz em direção à porta dos fundos. Vai, agora! Eu não posso só fugir assim. Ela resistiu, ainda agarrada ao envelope de dinheiro. Você pode e você vai. Doutor, Alberto abriu a porta de serviço com um puxão forte. A escada de emergência estava vazia, mal iluminada. Amanhã você se apresenta se quiser, mas hoje, nessa noite, você foge. Porque se ficarem com você agora, vão te prender junto com todo mundo, e aí fica 1000 vezes mais difícil provar inocência. Por favor, Beatriz, deixa eu fazer pelo menos uma coisa certa na vida. Deixa eu salvar você. As batidas na porta ficaram mais violentas, madeira começando a rachar. Última chance! Vamos derrubar! Beatriz olhou para o sogro uma última vez. Viu um homem destroçado, cúmplice silencioso durante anos, finalmente fazendo a escolha certa tarde demais. Apertou o envelope contra o peito, puxou o casaco fechando completamente sobre o vestido de noiva e correu escada abaixo. Os saltos de cristal do sapato de noiva batiam nos degraus de metal, fazendo um barulho que ecoava assustadoramente. Podia ouvir atrás de si o estouro da porta sendo derrubada, gritos, ordens sendo berradas. Chegou no estacionamento dos fundos ofegante, o coração batendo tão forte que doía fisicamente. Um manobrista olhou-a estranhado, notando os saltos caros e o casaco masculino. A senhora tá bem? Preciso de um táxi. Agora. 5 minutos depois, estava no banco traseiro de um Corolla velho que cheirava a cigarro e ambientador barato. Para onde? Perguntou o taxista, olhando pelo retrovisor. Beatriz olhou pela janela traseira. Viaturas da Polícia Federal cercavam a entrada principal do hotel. Luzes azuis e vermelhas girando, iluminando a fachada Art Deco. Qualquer hotel barato, longe daqui. Tá fugindo de casamento? Brincou o taxista, notando o véu meio torto debaixo do capuz do casaco.
Algo assim, murmurou Beatriz, a voz distante. Ele a levou para um hotel de beira de estrada na Zona Norte, o tipo de lugar que cobra por hora e não faz perguntas. O quarto cheirava a mofo e detergente barato. A cama tinha um edredom desbotado com estampa floral que já foi branca, mas agora era cinza de tanto lavar. Beatriz trancou-se lá dentro, ainda no vestido de noiva, apertando o envelope de dinheiro contra o peito. Ligou a TV velha, que ficava sobre uma cômoda arranhada. Procurou algum canal de notícias. Levou 15 minutos até aparecer o Breaking News em letras garrafais vermelhas. Operação Lava Jato local prende 15 em festa de casamento luxuosa. Esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional movimentou mais de 50 milhões de reais. A repórter estava em frente ao Copacabana Palace. Atrás dela, homens de smoking sendo colocados em viaturas com as mãos algemadas. E ali, no centro da imagem, Rodrigo, seu marido, ou quase marido. O homem que ela amava sendo empurrado por policiais federais, a cabeça baixa, o smoking perfeito agora amassado. Entre os presos está o empresário Rodrigo Mendes, de 31 anos, apontado como principal operador do esquema, narrava a repórter. Segundo a Polícia Federal, Mendes utilizava empresas de fachada e até seu próprio casamento para movimentar recursos ilícitos do cartel internacional de drogas. Uma conta conjunta no Banco Intercontinental com mais de 2 milhões de reais em nome da noiva também foi bloqueada. A câmera cortou para imagens de documentos sendo exibidos, formulários bancários. E ali, destacado em amarelo fluorescente pela produção do telejornal, o nome dela, Beatriz Santos. A noiva, Beatriz Santos, de 26 anos, não foi localizada. A polícia investiga se ela fugiu ou se também está envolvida no esquema criminoso. Beatriz desligou a TV. Sentou-se na beirada da cama vagabunda daquele hotel horroroso e finalmente desabou. Chorou como não chorava desde criança, soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. O vestido de noiva de 20 mil reais estava amassado, manchado de suor e lágrimas. O véu caído no chão sujo. Os sapatos de cristal jogados num canto. Quanto tempo ficou ali, perdida na própria dor, não sabia dizer. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 4. Quando finalmente as lágrimas secaram, quando não tinha mais nada dentro para derramar, Beatriz se levantou. Tirou o casaco que Dr. Alberto dera. Enfiou a mão no bolso interno, procurando talvez um lenço. Encontrou uma carta. Papel timbrado, dobrado em 4. A caligrafia era trêmula, escrita às pressas. Beatriz, perdoe-me. Perdoe-me por ter criado um monstro. Perdoe-me por não ter impedido esse casamento antes. Eu sabia há meses o que Rodrigo planejava. Ele me contou bêbado numa noite. Riu na minha cara quando tentei detê-lo. Disse que você era perfeita. Pobre, apaixonada, ingênua. A laranja ideal. Tentei te avisar de formas sutis. Tentei te convencer a adiar o casamento, mas você o amava tanto que não conseguia ver. E eu era covarde demais para falar a verdade. A Polícia Federal vai invadir a festa às 23h15. Estão investigando há 8 meses. Tem provas contra todos nós. Rodrigo, eu, os sócios, até você sem saber. Criou uma conta conjunta 3 meses atrás, lembra? Disse que era para guardar dinheiro da lua de mel, para começar a vida de casados? Mentira. Ele forjou movimentações usando seu nome. Você vai ser acusada. Se ficar na festa quando a polícia chegar, vão te prender junto. Vão achar que é cúmplice. E provar inocência de dentro da cadeia é quase impossível. Por isso te dou esse dinheiro. Por isso te forço a fugir. Todas as contas serão bloqueadas. Tudo que tem seu nome vai congelar. Mas esses 10 mil reais estão limpos. Saquei da minha conta pessoal antiga que só eu conheço. Use para sobreviver enquanto provam que você não sabia de nada. Amanhã de manhã, se apresente na Polícia Federal. Voluntariamente. Isso vai mostrar que você não tem nada a esconder. Vai ser difícil, vão te interrogar, vão duvidar. Mas no final, a verdade vai aparecer. Vou delatar tudo.
Vou entregar meu próprio filho porque ele não merece proteção. E vou pagar pelo meu crime de silêncio. Você merecia coisa melhor que essa família. Desculpa por não ter te dado. Alberto Mendes. Beatriz leu a carta 3 vezes. Depois a dobrou cuidadosamente e guardou no envelope junto com o dinheiro. Olhou para o relógio digital piscando na mesinha de cabeceira. 02h47 da madrugada. Em algumas horas seria dia, e ela teria que fazer a escolha mais importante da vida: fugir para sempre com 10 mil reais ou enfrentar a tempestade e lutar pela própria inocência. Beatriz não dormiu. Ficou sentada naquela cama vagabunda de hotel barato, assistindo o céu escurecer aos poucos através da janela suja. A cada carro que passava na rua, o coração disparava, achando que era a polícia vindo buscá-la. A cada barulho no corredor, imaginava agentes federais arrombando a porta, mas nada aconteceu. O mundo continuou girando indiferente à tragédia pessoal dela. Às 6 da manhã, quando a luz fraca do amanhecer começou a colorir o céu de cinza, Beatriz tomou banho. Tirou finalmente aquele vestido de noiva que agora parecia uma fantasia grotesca, um símbolo da maior humilhação da sua vida. Lavou o rosto repetidas vezes, tentando apagar o inchaço dos olhos de tanto chorar. Vestiu a única roupa que tinha além do vestido, o casaco masculino de Dr. Alberto sobre a roupa íntima. Parecia ridícula, mas não importava mais. Contou o dinheiro pela 5ª vez. 10 mil reais exatos. Separou 200 e desceu para a recepção do hotel. O atendente, um senhor de uns 60 anos com olheiras profundas, nem piscou ao ver uma mulher descalça em casaco masculino gigante, pagando o pernoite em dinheiro vivo. "Tem alguma loja de roupas perto?" perguntou Beatriz, a voz rouca de tanto chorar. "2 quadras para a esquerda. Abre às 8. Ela esperou num banco de praça poído, descalça, apertando o envelope contra o peito. Pessoas passavam apressadas para o trabalho. Ninguém olhava 2 vezes. Na cidade grande, uma mulher destruída sentada num banco às 7 da manhã era apenas mais uma paisagem comum. Às 8h15, Beatriz entrou numa loja popular de roupas. Comprou calça jeans barata, blusa branca simples, tênis de lona, uma bolsa de ombro vagabunda. Gastou 170 reais. Trocou de roupa no provador minúsculo e jogou o vestido de noiva no lixo da loja. A vendedora olhou chocada. "A senhora tem certeza? Esse vestido vale uma fortuna." "Não vale nada", disse Beatriz. "Absolutamente nada." Saiu dali parecendo uma pessoa completamente diferente. Não era mais a noiva radiante. Era uma mulher comum, anônima, invisível. E era exatamente isso que precisava ser. Pegou um ônibus até o centro da cidade. A superintendência da Polícia Federal ficava num prédio cinza e intimidador, na Avenida Prestes Maia. Beatriz ficou parada na calçada, em frente por longos 20 minutos, reunindo coragem. Podia simplesmente não entrar. Podia pegar os 9.800 reais que restavam, comprar uma passagem de ônibus para algum lugar remoto no interior, desaparecer, mudar de nome, recomeçar do zero. Mas seria sempre uma fugitiva. Viveria sempre olhando por cima do ombro. E pior, seria culpada aos olhos de todos para sempre. Respirou fundo. Lembrou do pai, um homem simples que trabalhou a vida inteira como mecânico e que sempre dizia: "Filha, pobre não tem luxo de ser desonesto. Nossa única riqueza é o caráter." Lembrou da mãe rezando todas as noites, pedindo proteção. Lembrou da carta de Dr. Alberto. A verdade vai aparecer. Subiu os degraus de mármore e entrou. A recepção era gelada, impessoal. Um segurança a olhou desconfiado. Beatriz se aproximou do balcão, onde uma atendente digitava algo no computador sem levantar os olhos. "Eu preciso falar com quem está investigando a Operação Lava Jato do casamento no Copacabana Palace." A atendente finalmente olhou para cima. Estudou Beatriz dos pés à cabeça. "Tem informações sobre o caso?" "Sou Beatriz Santos", disse com voz firme, apesar do medo que gelava as veias.
A noiva que não foi localizada ontem. Vim me entregar. O movimento na recepção parou. 3 pessoas viraram a cabeça simultaneamente. A atendente pegou o telefone interno com a mão trêmula. 15 minutos depois, Beatriz estava sentada numa sala de interrogatório fria. Parede cinza, mesa de metal, 2 cadeiras. Uma câmera no canto superior direito piscava uma luz vermelha. Esperou por 40 minutos que pareceram 4 horas. A porta se abriu. Entraram 2 agentes. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque apertado, tailleur azul marinho impecável. Um homem mais velho, 50 e poucos, barriga proeminente, camisa branca com manchas de café. Sou a delegada Mônica Tavares, disse a mulher sentando-se de frente para Beatriz. A voz era profissional, neutra. Esse é o delegado Carvalho. Você tem direito a um advogado presente. Não tenho advogado, disse Beatriz. Não tenho dinheiro para advogado. Todas as minhas contas foram bloqueadas. Podemos providenciar um defensor público. Não preciso de defesa. Beatriz ergueu o queixo. Não fiz nada errado. Vim aqui voluntariamente contar a verdade. Delegado Carvalho soltou uma risada curta sem humor. Claro, todos os criminosos dizem isso. Não sou criminosa, Beatriz o encarou. Sou vítima. Vítima, repetiu Carvalho com escárnio. Você assinou documentos no Banco Intercontinental 3 meses atrás. Sua assinatura tá aqui, ó. Jogou uma pasta sobre a mesa. Abriu conta conjunta com Rodrigo Mendes. Essa conta recebeu 2.300.000 reais em depósitos fracionados nos últimos 60 dias. Dinheiro do tráfico internacional de drogas. E você quer que a gente acredite que não sabia de nada? Eu assinei para abrir a conta, admitiu Beatriz, sentindo a garganta apertar. Mas Rodrigo disse que era para guardar dinheiro da lua de mel, para começar nossa vida de casados. Nunca vi extratos. Nunca movimentei um centavo. Nem senha eu tinha. Conveniente, disse Carvalho. E por que fugiu ontem? Pessoa inocente não foge. Não fugi. Beatriz respirou fundo. Meu sogro, Dr. Alberto Mendes, me tirou de lá antes da polícia chegar. Ele me deu 10.000 reais e me mandou sair porque sabia que eu ia ser presa junto com todo mundo. Sabia que seria mais difícil provar inocência de dentro da cadeia. Delegada Mônica inclinou a cabeça interessada. Dr. Alberto te ajudou a fugir? Ele me salvou, corrigiu Beatriz. E deixou uma carta confessando que sabia de tudo há meses. Que o filho dele usou nosso casamento para lavar dinheiro. Que eu era a laranja perfeita, pobre, apaixonada, ingênua. Onde está essa carta? Perguntou Mônica. Beatriz tirou o envelope da bolsa vagabunda. Colocou sobre a mesa. Os 10.000 reais ainda estavam lá. Só faltavam os 200 do hotel e as roupas. Mônica pegou a carta, leu cuidadosamente. Passou para Carvalho, que leu franzindo a testa. Isso não prova nada, disse Carvalho jogando a carta de volta. Pode ser forjado, pai protegendo filho, inventando uma história para tirar o foco. Então faz perícia grafotécnica, disse Beatriz. Compara com outras coisas que Dr. Alberto escreveu. Ele mesmo disse na carta que ia delatar tudo. Ele tá preso? Tá, confirmou Mônica. Ele se entregou ontem à noite, confessou envolvimento. Tá negociando delação premiada. Então pergunta para ele, insistiu Beatriz. Ele vai confirmar tudo. O interrogatório durou 16 horas. Fizeram as mesmas perguntas de 20 formas diferentes, tentando pegar contradições. Carvalho era agressivo, batendo na mesa, gritando, acusando. Mônica era calculista, pegando detalhes mínimos, checando datas, conferindo versões. Quando você conheceu Rodrigo? Há 6 meses, num café na Vila Madalena. Quem se aproximou de quem? Ele veio falar comigo. Eu estava corrigindo provas. Conveniente, ele te escolheu. Eu sei disso agora. Você trabalha onde? Trabalhava, Escola Municipal Professor Alcântara, dava aula de inglês. Salário? 3.200 reais por mês. E aceitou casar com um empresário rico sem desconfiar? Eu amava ele. A voz de Beatriz quebrou pela primeira vez.
Achei que era sorte, que finalmente algo bom estava acontecendo na minha vida. Você tem conta bancária pessoal? Tenho. Banco do Brasil. Conta salário. Quanto tem lá? Tinha R$73 mil. Juntei durante 8 anos. Guardava todo mês um pouco. Ia usar para dar entrada num apartamento pequeno. Mônica anotou isso. Vamos verificar a movimentação dessa conta. Se for limpa, pode ajudar no seu caso. As horas passaram. Trouxeram água, um sanduíche de presunto vagabundo. Beatriz comeu mecanicamente. Às 11 da noite, finalmente pararam. Você vai ficar detida enquanto investigamos, disse Carvalho. Prisão preventiva. Não, interveio Mônica. Ela se apresentou voluntariamente. Trouxe evidências. Colaborou com tudo. Vou pedir ao juiz prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ela pode fugir. Para onde? Mônica olhou para Beatriz. Tem família em outro estado? Passaporte? Minha família mora em São Paulo. Nunca saí do Brasil. Nunca nem fui para outro estado. Ela fica com tornozeleira, decidiu Mônica. E a gente continua investigando. Levou mais 3 dias para o juiz aprovar. Beatriz passou esse tempo numa cela provisória com outras 4 mulheres. Uma por tráfico, 2 por furto, uma por estelionato. Dormiu no chão frio. Comeu comida azeda. Usou banheiro sem porta. Mas não chorou. Não na frente delas. Quando finalmente saiu, tinham colocado uma tornozeleira eletrônica no tornozelo direito. Um dispositivo pesado, desconfortável, que apitava se ela se afastasse mais de 500 metros do endereço cadastrado. Não podia voltar para o apartamento que dividia com amigas. Era longe demais da delegacia onde precisava se apresentar semanalmente. Com os R$9.500 que restavam, alugou um quarto numa pensão vagabunda em Pinheiros. R$300 por mês. Banheiro compartilhado, cozinha coletiva, baratas no rodapé. Mas era um teto. A investigação se arrastou por 8 meses terríveis. Beatriz usou R$1.500 para contratar um advogado recém-formado que cobrava barato. Sobreviveu trabalhando meio período num telemarketing que pagava R$1.200 por mês. O dinheiro de Dr. Alberto foi esticado ao máximo, mas estava acabando. A perícia grafotécnica confirmou. As assinaturas nos principais documentos bancários eram falsificações sofisticadas. Rodrigo tinha forjado movimentações usando o nome dela. As câmeras de segurança do banco mostravam Rodrigo sozinho fazendo depósitos milionários, sempre sozinho. O gerente do banco, Márcio Salles, preso e desesperado por delação, confessou tudo. Ela só veio uma vez, declarou Márcio em depoimento. Para abrir a conta, o Rodrigo mostrou certidão de casamento, disse que a esposa era professora e não tinha tempo de ir ao banco. Fiz vista grossa. Ele me pagava propina. A moça nunca voltou. Nunca movimentou nada. Nem senha ela tinha. Dr. Alberto, em sua delação premiada, entregou provas devastadoras. Gravações, documentos, confissões. Ele entregou o próprio filho, mais 20 empresários, 3 políticos e 2 delegados corruptos. A operação foi muito maior do que imaginavam. Minha nora é inocente, declarou o Dr. Alberto em depoimento formal gravado. Beatriz Santos não sabia de nada. Meu filho a escolheu exatamente por isso. Era pobre, honesta, apaixonada. A laranja perfeita. Dei R$10.000 para ela sobreviver porque sabia que todas as contas seriam bloqueadas e ela ficaria na miséria sem ter feito nada de errado. Quando a sentença finalmente saiu, Beatriz estava no quarto vagabundo da pensão comendo macarrão instantâneo. O telefone tocou. Era o advogado. Beatriz, você foi inocentada, por unanimidade. Todos os juízes concordaram. Você foi vítima, não cúmplice. Ela desabou de joelhos no chão sujo. Chorou de alívio puro e devastador. Mas a vitória tinha sabor amargo. A conta conjunta com os 2 milhões foi confiscada integralmente pelo governo. Tudo que restou foi sua conta pessoal finalmente desbloqueada. R$70.000. Era tudo que tinha no mundo. 8 anos de economia, uma vida inteira de sacrifício. Rodrigo foi condenado a 18 anos de prisão.
Dr. Alberto, como delator premiado, pegou pena reduzida de 2 anos. Mas perdeu tudo: empresas, mansão, carros, reputação. Quando saiu, era um homem completamente destruído, morando numa kitnet de 30 metros quadrados. Beatriz olhou para os 70 mil reais que finalmente voltaram para sua conta. Podia comprar um carro usado, mobiliar um apartamento pequeno, viver uns 2 anos confortável sem trabalhar enquanto se recuperava do trauma. Mas lembrou da carta de Dr. Alberto: use para sobreviver. Sobreviver não era só existir, era renascer. Investiu cada centavo em educação. Cursinho preparatório intensivo, 3 mil reais. Faculdade de Direito numa universidade pública, mas precisava de material, livros, transporte. 15 mil nos 4 primeiros anos. Especializações, cursos extras, mais 20 mil. Dividiu o apartamento com 2 colegas, Janice e Carol, que viraram suas melhores amigas. Comeu macarrão instantâneo, arroz com ovo, miojo. Trabalhou de dia, estudou de noite. Dormiu 4 horas por dia durante 4 anos. Mas formou-se, com honras acadêmicas. Especializou-se em direito penal e defesa de vítimas de crimes financeiros. Fez estágios não remunerados em escritórios prestigiados para aprender com os melhores. Passou na OAB na primeira tentativa. 3 anos e meio depois da formatura, abriu seu próprio escritório. Era modesto. 3 salas pequenas num prédio comercial velho no Bom Retiro. Mas era dela. Defendia pessoas como ela tinha sido, inocentes pegos nas teias de golpistas, laranjas involuntários, vítimas de cônjuges criminosos, jovens enganados por namorados estelionatários. Cobrava barato, ganhava o suficiente para viver com dignidade. Não era rica, mas era livre, limpa e respeitada. Era uma tarde chuvosa de quinta-feira quando tudo mudou novamente. Beatriz estava no escritório revisando um processo de defesa de uma jovem de 22 anos que tinha sido usada como laranja pelo namorado num esquema de pirâmide financeira. A história era dolorosamente familiar. Enquanto marcava trechos importantes com caneta amarela, a recepcionista bateu na porta. Doutora Beatriz? Camila era uma menina de 20 anos, estagiária de direito que trabalhava meio período. Tem um senhor aqui, sem agendamento. Diz que é seu sogro. Beatriz sentiu o estômago revirar. Fazia 7 anos desde a última vez que vira Dr. Alberto. Foi no tribunal, no dia da sentença dele. Ele estava magro, envelhecido, mas ainda mantinha certa dignidade. Olharam-se de longe. Ele acenou levemente. Ela acenou de volta. Não trocaram palavras. Manda entrar, disse Beatriz, a voz mais firme do que esperava. Dr. Alberto Mendes entrou no escritório modesto e Beatriz quase não o reconheceu. O homem elegante que conhecera tinha desaparecido completamente. Aos 68 anos, parecia ter 90. Cabelos completamente brancos, ralos, penteados com gel barato. Roupas simples compradas no Brás, calça de sarja marrom, camisa de botão azul desbotada, sapatos velhos mal engraxados. Os ombros curvados pelo peso de uma culpa que nunca mais o largaria. Mas os olhos continuavam os mesmos. Tristes, profundamente tristes. Beatriz, disse ele ficando parado na porta, como se não soubesse se tinha permissão para entrar completamente. Senta, Dr. Alberto. Beatriz apontou para a cadeira de frente para a mesa. Não sorriu. Não precisava fingir uma cordialidade que não sentia. Mas também não tinha ódio. Só uma aceitação neutra de que aquele homem destruído fazia parte do passado dela. Ele sentou-se devagar, como alguém que carrega dores no corpo e na alma. Ficaram em silêncio por longos segundos. A chuva batia na janela. Carros buzinavam lá embaixo. O mundo continuava girando indiferente. Não vim pedir perdão, disse Dr. Alberto finalmente. A voz era rouca, cansada. Sei que não mereço. Sei que nunca vou merecer. Fui cúmplice silencioso durante anos. Criei um monstro e fingi que não via. Destruí sua vida e a de tantos outros por covardia. Você também me salvou, disse Beatriz simplesmente.
Se não fossem aqueles 10 mil reais, se você não tivesse me tirado dali naquela noite, eu estaria presa até hoje tentando provar inocência de dentro da cadeia. Então somos quites. Não somos. Dr. Alberto balançou a cabeça. Nunca vamos ser. Mas não vim aqui para debater dívidas morais. Vim porque não tenho mais nada. Perdi tudo. Empresas, mansão, reputação, família. Rodrigo nem aceita minhas visitas na prisão. Me odeia por ter delatado. E eu entendo, delatar o próprio filho. Não existe redenção para isso. Existe sim, disse Beatriz, inclinando-se ligeiramente. Você escolheu a justiça sobre o sangue. Foi a coisa mais difícil que alguém pode fazer. E salvou dezenas de outras vítimas ao entregar aqueles empresários, políticos, delegados corruptos. A operação foi muito maior por causa da sua delação. Não foi altruísmo, admitiu o Dr. Alberto. Foi desespero, culpa, o peso de anos fingindo não ver. Não importa a motivação, disse Beatriz. Importa o resultado. Doutor, Alberto olhou ao redor do escritório. Era pequeno, simples, mas tinha uma estante com códigos jurídicos organizados, diplomas emoldurados na parede, uma foto da formatura de Beatriz. Sozinha, sem família, mas radiante de orgulho próprio. Você conseguiu, disse ele baixinho. Reconstruiu tudo do zero, virou advogada, tem seu escritório, venceu. Não foi fácil. Beatriz permitiu-se um meio sorriso amargo. Aqueles 70 mil reais duraram exatamente o tempo da faculdade. Passei fome. Morei em lugares horríveis. Trabalhei em 3 empregos simultâneos. Estudei com livros emprestados da biblioteca porque não tinha dinheiro para comprar. Mas sobrevivi. E quando olho para trás, percebo que aqueles 10 mil reais que você me deu foram a diferença entre a destruição total e uma chance de recomeço. Por isso vim. Dr. Alberto respirou fundo. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso de propósito, Beatriz. Tenho 68 anos. Vivo numa kitnet de 30 metros quadrados. Recebo uma aposentadoria miserável do INSS. Passo os dias sozinho, assistindo TV, esperando morrer. E percebi que posso morrer de velhice ou posso morrer tentando consertar pelo menos uma fração do estrago que causei. O que você está propondo? Perguntou Beatriz, curiosa apesar de si mesma. Você defende vítimas de crimes financeiros. Dr. Alberto apontou para os processos empilhados sobre a mesa. Laranjas involuntários. Pessoas enganadas por cônjuges, sócios, namorados. Eu sei como criminosos pensam, Beatriz. Passei 40 anos nesse meio. Conheço cada brecha, cada artifício, cada estratégia. Sei como eles escondem dinheiro, como forjam documentos, como manipulam sistemas bancários. Esse conhecimento foi usado para destruir, mas pode ser usado para reconstruir. Beatriz ficou em silêncio processando. Não tenho OAB, continuou o Dr. Alberto. Não tenho credibilidade pública, ninguém vai me contratar. Mas posso trabalhar nos bastidores. Consultoria técnica pro bono. Analisando documentos, identificando fraudes, orientando estratégias de defesa. Não quero salário. Só quero propósito. Uma razão para acordar de manhã que não seja arrependimento. Beatriz se levantou. Caminhou até a janela. Olhou a cidade cinza lá embaixo, lavada pela chuva. Pensou na menina de 22 anos que defendia agora. Pensou em todas as outras vítimas que apareciam no escritório, olhos vermelhos de chorar, segurando envelopes com evidências de terem sido usadas, enganadas, destruídas. Tenho uma condição, disse ela sem se virar. Qualquer uma. Você nunca, em hipótese alguma, tenta me convencer a visitar o Rodrigo. Nunca fala sobre ele comigo. Nunca pede para eu perdoá-lo ou considerá-lo. Aquele homem não existe mais para mim. É um fantasma, uma lição cara, uma vida paralela que nunca vivi de verdade. Aceito, disse Dr. Alberto imediatamente. Rodrigo fez escolhas, vai pagar por elas, não vou defendê-lo. Beatriz se virou. Segunda-feira, 8 da manhã.
Tem uma mesa vaga na sala ao lado, traz documentos de identificação, certidão de antecedentes, comprovante de residência. Vamos fazer tudo certinho, registrado. Consultoria técnica pro bono. Sem salário, mas quando tiver sobra no caixa do escritório, te pago um vale-refeição, vale-transporte. Combinado? Doutor, Alberto se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Os olhos encheram de lágrimas. Você tá me dando uma chance? Você me deu uma chance naquela noite de núpcias, disse Beatriz. Agora somos quites de verdade. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Dr. Alberto se revelou uma arma secreta do escritório. Sua experiência no submundo financeiro era inestimável. Olhava extratos bancários e identificava padrões de lavagem em minutos. Analisava contratos e apontava cláusulas escondidas que advogados inexperientes deixavam passar. Orientava estratégias de defesa baseadas em como ele próprio tinha operado durante anos. O escritório começou a ganhar casos impossíveis. Uma jovem acusada de ser laranja num esquema de criptomoedas. Inocentada. Um rapaz que abriu empresa fantasma sem saber. Absolvido. Uma senhora de 60 anos usada pelo filho para esconder bens, livre de todas as acusações. A reputação de Beatriz cresceu. Começaram a chegar clientes mais complexos, casos maiores. O escritório precisou se mudar para um espaço maior. Contratou mais 2 advogados júnior e uma secretária de tempo integral. Mas a parte mais estranha era a rotina que desenvolveram. Toda sexta-feira, ao final do expediente, Beatriz e Dr. Alberto tomavam café juntos na salinha de reuniões. Nunca discutiam o passado. Falavam sobre casos atuais, sobre clientes, sobre estratégias legais. Às vezes ficavam em silêncio confortável, apenas bebendo o café ruim da máquina velha. Você nunca me pergunta se eu visito o Rodrigo, disse Dr. Alberto numa dessas sextas-feiras, 3 anos depois de terem começado a trabalhar juntos. Não é da minha conta, respondeu Beatriz mexendo o café. Não visito, disse ele mesmo assim. Tentei 2 vezes. Ele cuspiu na minha cara através do vidro. Disse que eu era um traidor, que preferia apodrecer na cadeia a aceitar a ajuda do pai que o vendeu. Não tentei mais. Ele ainda tem 12 anos de pena pela frente, disse Beatriz. Muito tempo para amadurecer, ou para ficar ainda mais amargo. Não sei qual dos 2 vai acontecer. Eu sei, Dr. Alberto bebeu o café. Vai ficar mais amargo. Rodrigo sempre foi assim, incapaz de aceitar culpa. Sempre foi problema dos outros. Beatriz pensou em dizer algo reconfortante, mas não tinha nada reconfortante a dizer. Então, ficou em silêncio. Sabe o que é engraçado? Disse o doutor Alberto depois de um tempo. Perdi tudo, literalmente tudo. Empresas, milhões, mansão, família, nome, reputação. E mesmo assim, sou mais feliz agora do que fui nos últimos 20 anos. Por quê? Perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. Porque agora durmo à noite, disse ele simplesmente. Pela primeira vez em décadas, deito a cabeça no travesseiro vagabundo daquela kitnet e durmo. Sem pesadelos, sem culpa corroendo por dentro. Porque todo dia, quando acordo, sei que vou fazer algo que ajuda ao invés de destruir. É uma sensação esquecida. Beatriz assentiu devagar. Entendia perfeitamente. Ela também dormia melhor agora. Não pelos clientes que salvava, embora isso ajudasse, mas porque havia provado para si mesma que era possível ser destruída completamente e ainda assim reconstruir algo sólido, verdadeiro, valioso. Na parede atrás da mesa dela, pendurada numa moldura simples, havia 2 coisas. Uma nota de R$10, a última que sobrou daqueles 10.000 originais que Dr. Alberto dera 7 anos atrás. E a foto da sua formatura em direito, sozinha, sem família, mas radiante de orgulho próprio. Embaixo, uma placa discreta que mandara gravar. Às vezes a salvação vem de quem deveria ter te destruído, e a maior vingança é transformar cinzas em alicerce. Doutor Alberto trabalhava numa mesa pequena na sala ao lado, atendendo ligações de vítimas desesperadas,
usando sua experiência sombria para a luz. Pai e Nora jamais discutiam o passado, mas toda sexta-feira tomavam café juntos em silêncio confortável. Rodrigo cumpria 18 anos numa penitenciária federal. Tentou contato mais 3 vezes ao longo dos anos. Cartas patéticas pedindo dinheiro, pedindo advogado melhor, pedindo que Beatriz intercedesse por redução de pena. Ela nunca respondeu. Queimou todas as cartas sem abrir depois da primeira. Num sábado de sol, 7 anos e meio depois daquela noite de núpcias que nunca aconteceu, Beatriz estava organizando arquivos antigos do escritório quando encontrou o envelope original. Ainda tinha a carta de Dr. Alberto, amarelada pelo tempo, a caligrafia trêmula pedindo perdão. Releu devagar. Use para sobreviver enquanto provam que você não sabia de nada. Sobreviveu, provou e construiu. Guardou a carta de volta. Não era mais uma relíquia de dor. Era um lembrete de que às vezes as pessoas mais improváveis nos salvam e que redenção não é apagar o passado. É construir um futuro tão forte que o passado se torna apenas uma nota de rodapé, importante, mas não definidora. Dr. Alberto apareceu na porta. Tá trabalhando sábado de novo? Você precisa descansar, Beatriz. Fala o homem que passou aqui ontem de noite revisando processos. Ela retrucou com um meio sorriso. Touché. Ele sorriu também. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Mas sério, você já provou tudo o que precisava provar. Pode relaxar de vez em quando. Não tenho nada a provar, disse Beatriz. Faço isso porque quero, porque cada cliente que sai daqui livre é uma prova de que o sistema pode funcionar, de que inocentes podem vencer, de que recomeçar é possível. Você me ensinou isso, disse Dr. Alberto baixinho. Quando me deu essa chance, quando podia ter me mandado embora, você me ensinou que sempre dá para recomeçar. Não importa quão fundo você afundou. Nós nos ensinamos mutuamente, corrigiu Beatriz. Você me ensinou que perdão não é esquecer. É escolher construir algo novo sobre os escombros. E que às vezes as pessoas mais destruídas são as que têm mais a oferecer, porque conhecem a destruição por dentro. Ficaram em silêncio. 7 anos e meio de aliança improvável. 2 destroços humanos que se salvaram mutuamente. Um dando dinheiro e verdade no momento certo. Outra dando propósito e redenção quando tudo estava perdido. Café? Perguntou o Dr. Alberto. Não é sexta-feira. Beatriz arqueou a sobrancelha. Foda-se a tradição. Ele deu de ombros. Quero café com minha sócia. Sócia? Beatriz riu. Você nem recebe salário. Não preciso de salário. Dr. Alberto já estava enchendo 2 xícaras. Tenho coisa melhor, tenho propósito. Tomaram café olhando pela janela. A cidade se estendia lá embaixo, imensa e indiferente. Milhões de pessoas vivendo suas tragédias e vitórias particulares. E ali, naquele escritório pequeno, mas honesto, 2 sobreviventes provavam todo dia que não importa quão profundo você cai. Sempre, sempre é possível levantar. A melhor vingança não foi destruir quem errou. Foi construir algo inquebrantável com os cacos que sobraram. Sabe o que mais me emociona nessa história? Não é só a justiça sendo feita, não é só ver o Rodrigo pagando pelos crimes. É aquele momento em que a Beatriz olha para os 70 mil reais e escolhe educação em vez de conforto imediato. Isso, meus amores, é o que separa quem sobrevive de quem vence de verdade. E o Dr. Alberto, gente, um homem que perdeu absolutamente tudo, que entregou o próprio filho para a justiça, que poderia ter passado o resto da vida afundado na culpa, mas escolheu usar seu conhecimento sombrio para a luz. Isso é redenção na forma mais pura. Se essa história mexeu com você, se você se viu na Beatriz em algum momento, se acredita que sempre dá para recomeçar, não importa quão fundo você tenha caído, então esse like aí embaixo é seu presente para o canal e para você mesmo, celebrando a coragem de acreditar em finais felizes, mesmo depois das piores tragédias. Me conta aqui nos comentários. Qual lição da Beatriz você vai levar para a sua vida? Foi a coragem de se apresentar quando podia fugir?
Foi investir em educação quando podia gastar com futilidades? Ou foi aquela capacidade incrível de perdoar sem esquecer, de dar uma segunda chance ao doutor? Alberto, quando ela tinha todo o direito de bater a porta na cara dele? E se ainda não é inscrito, o que você está esperando? Todo vídeo aqui é uma jornada emocional completa, com começo, meio e fim, sempre com aquela mensagem de esperança que a gente tanto precisa. Ativa o sininho, chama as amigas, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir que recomeçar é possível, que 10 mil reais nas mãos certas valem mais que milhões nas mãos erradas, e que a melhor vingança é viver tão bem que seus inimigos se tornam apenas notas de rodapé na sua biografia vitoriosa. Obrigada de coração por ter chegado até aqui comigo, por ter passado esse tempo todo vivendo essa jornada da Beatriz, do doutor Alberto, e provando junto comigo que ninguém pode te derrubar se você escolher levantar. A gente se encontra no próximo vídeo, com mais drama, mais emoção e mais provas de que a dignidade e a educação são as únicas riquezas que ninguém pode te roubar. Beijo grande e até a próxima.